O significado de amaldiçoar é desejar ao outro qualquer mal. Muitas vezes, e até sem querer, nos deixamos cair nesse pecado. Desejamos que o outro se arrependa, que tenha o que merece, ou simplesmente pensamos, o que é dele está guardado. Mas, intimamente, desejamos que algo ruim aconteça com aquele que nos ofendeu, praticou algum ato ou proferiu alguma palavra que simplesmente não nos agradou. Mas, será que uma cidade inteira poderia ser amaldiçoada? Por quem? Por Deus? Ou por um grupo inteiro de pessoas que lá estiveram algum dia e, por alguma razão sinistra, desejou que os que lá viviam fossem castigados? Não há resposta para essas perguntas, mas me proponho a relatar aqui fatos que ocorreram em uma cidadezinha nos Estados Unidos, que farão todos refletirem se o que aconteceu lá realmente foi fruto de uma maldição ou simplesmente uma série de coincidências. Nossa história começa na véspera de Natal, precisamente no dia 22 de dezembro de 1989. Deveria ser um dia de preparativos para a festa mais comemorada no mundo inteiro, mas, infelizmente, não acabou bem para uma pacata família americana. This is the village of Dryden, a quiet community about 15 miles from Ithaca. But in the late 80s through the 90s, this village and surrounding areas had a run of bad luck. Again, it's hard to put into words. A string of horrific tragedies and murders clouded that area, and just as residents thought they'd move past it, reza a lenda que a tranquila e pitoresca cidade de Dryden, situada no condado de Tockins, no estado de Nova York, teria inspirado o grande diretor de cinema Frank Capra a produzir o filme A Felicidade Não Se Compra, um grande sucesso de bilheteria dos anos 40. Mas, ao contrário dessa imagem, Dryden se tornou o cenário de uma estranha série de tragédias e assassinatos entre 1989 e 1999, que deixou os moradores se perguntando por que a morte espreitou sua amada cidade. Muitos deles consideram que foi uma coincidência trágica, mas muitos também acreditam em maldição. E assim, a cidade ficou conhecida como a Cidade dos Amaldiçoados. Nossa história começa numa manhã fria de 22 de dezembro de 1989. Dodge Harris e seus dois filhos, Shelby de 15 e Mark de 11 anos, estavam na sala de sua residência, montando uma árvore de Natal. Tony Harris, marido de Dodge, já havia saído para o trabalho. Ele era diretor de vendas de uma distribuidora de produtos eletrônicos. Algum tempo depois que ele saiu, a campainha da sua casa soou e Dodge foi atender a porta. À sua frente, um homem afrodescendente pedia ajuda, pois o pneu dele havia furado. Essa foi a última visita que os Harris receberiam. Quando Tony chegou em casa após o trabalho, estranhou o silêncio no ambiente, mas ouviu alguns murmúrios vindos do andar de cima. Munido de um taco de beisebol, percorreu todos os cômodos, até encontrar a pessoa que, em seguida, acabaria com a sua vida, de sua esposa e seus dois filhos. No dia seguinte, 23 de dezembro, um após o outro, a família Harris inteira, todos foram encontrados nos quartos do andar de cima da casa, amarrados e baleados na cabeça. Seus corpos sem vida haviam sido mergulhados em gasolina, incendiados. A polícia foi chamada por um vizinho que ouviu o alarme de incêndio. Não havia sinais de que um intruso havia forçado a entrada da casa. Portanto, o criminoso deveria ser alguém conhecido, pertencente à comunidade local. John Berno foi o primeiro policial a ser chamado para verificar o que havia acontecido na casa dos Harris, quando o vizinho acionou a polícia. Ele declarou não encontrar qualquer evidência que apontasse para o culpado pelas mortes, nem mesmo qualquer impressão digital, levando à conclusão que o local tinha sido minuciosamente limpo. Durante uma semana, policiais estaduais e o FBI estiveram na casa em busca de evidências e questionando vizinhos, mas nada encontraram, até que uma das vizinhas lembrou de uma situação estranha. Na tarde do dia 22,
Ela estava voltando para sua casa e dirigia no meio de uma tempestade de neve, quando avistou um homem afrodescendente usando uma jaqueta com capuz. Ele pedalava uma bicicleta. Não era uma situação comum e não havia muitas pessoas com aquela cor de pele na vizinhança. Essa situação chamou a atenção da moradora, que imediatamente relatou o fato para a polícia, e assim começou a caçada para encontrar o criminoso. Mas não foi muito difícil encontrar. O responsável pela morte dos Harris não foi nada esperto e logo foi identificado, pois saiu utilizando os cartões de crédito da família. Gastou cerca de $500 em pares de tênis, televisão e alguns pares de brincos. Parecia estar se divertindo comprando presentes de Natal. Tudo levava a crer que o criminoso da bicicleta bateu à porta dos Harris porque acreditava que havia dinheiro guardado no local, uma vez que Dodge era proprietária de uma loja de presentes próxima à sua residência, e era a época de Natal, onde as pessoas gastam mais. Mas como não havia muito o que roubar, enfureceu-se e os amarrou. Quando Tony chegou em casa e tentou defender sua família atacando o bandido com um taco de beisebol, ele saiu atirando em todos. Foram identificados 2 criminosos, um homem cujo nome era Michael Kind, de aproximadamente 25 anos, e uma mulher mais velha, beirando 50. Na verdade, tratava-se de Michael e sua mãe Shirley Kind. Michael já era procurado por roubo quando os fatos ocorreram. Shirley trabalhava como faxineira e recepcionista de uma pousada na comunidade. A teoria da polícia era de que Michael teria chamado sua mãe durante a noite para ajudá-la a limpar a casa dos Harris, a fim de desaparecer com qualquer vestígio do crime que ele teria praticado. Em fevereiro de 1990, enquanto tentava tirar a própria vida, Michael foi detido pela polícia, mas acabou falecendo. A polícia abriu fogo contra ele quando a espingarda que segurava sobre o queixo disparou. A polícia disse que a arma encontrada no apartamento do suspeito foi positivamente identificada como a mesma usada para ceifar a vida da família Harris. A mãe de Michael, de 54 anos, foi acusada e posteriormente condenada por homicídio em segundo grau, incêndio criminoso e posse de propriedade roubada. Mas sua condenação foi anulada quando o investigador David Harding, da Polícia Estadual pertencente à Tropa C, admitiu ter falsificado provas, plantando a impressão digital dela em uma lata de gasolina. Ele havia tirado a impressão digital de Shirley Kind de um copo quando, trabalhando disfarçado, a encontrou em um restaurante. Ele então colocou a impressão em uma lata de gasolina encontrada na casa dos Harris. Shirley negou ter causado o incêndio, mas admitiu ter feito compras com cartões de crédito roubados da família Harris, que ela disse que seu filho deu a ela. Ela chegou a cumprir 2 anos de prisão antes de sua condenação ser anulada. A admissão de culpa do policial David o levou junto com mais 4 soldados a ser condenado em um amplo escândalo de adulteração de evidências, porque um promotor especial investigou e descobriu pelo menos mais 34 outros casos de evidências plantadas pela Tropa C. David cumpriu 4 anos na prisão estadual. No momento de sua condenação, a Polícia Estadual disse acreditar que ele foi o primeiro policial no estado de Nova York a ser acusado de falsificar impressões digitais. Shirley Kind faleceu em setembro de 2015, aos 80 anos, em liberdade. Mas passou todo o resto de sua vida após o caso Harris amaldiçoando o policial David Harding por ter plantado falsas provas contra ela. Essa é a primeira história de algumas que contaremos aqui que transformaram a cidade de Dryden em a cidade dos amaldiçoados. Até hoje, os moradores do local se lembram do quanto ficaram assustados e como tiveram que se isolar dentro de suas casas, com medo de se tornarem as próximas vítimas da maldição.